foi o primeiro a se profissionalizar. E essa trajetória nos levou a escrever esse livro. Não foi meu primeiro livro. Eu sou de Serra Talhada, me chamo Paulo César. Esse foi, na realidade, o meu terceiro livro, no total de 6 livros que eu já escrevi. E o que chama a atenção na história do comercial é essa questão do pioneirismo, né? Então a gente tinha uns times profissionais até Caruaru, uma tradição forte para os times da capital. E então a gente surge o comercial como time amador na década de 60, nos anos 70 passa por outra transição e aí na década de 80 se torna profissional, vai disputar o Campeonato Pernambucano 3 anos consecutivos e chama bastante atenção da mídia pernambucana, da imprensa. Inclusive o autor do prefácio é o jornalista Lenivaldo Aragão, que foi durante muito tempo colunista do Jornal do Comércio e também na época era da revista Placar. Então ele acompanhou de perto essa trajetória do comercial e foi o autor do prefácio e contribuiu bastante para a elaboração desse trabalho. A gente buscou registrar aí no livro um pouco do que seria essa trajetória de um time do interior. São 422 quilômetros daqui para a Serra Talhada e a gente ficou nessa perspectiva de como narrar isso para o leitor de um clube criado no sertão, sem patrocínio. A gente vê pelas fotos aí do slide que não havia publicidade nas camisas, não havia estrutura financeira que beneficiasse, e aí esses atletas puderam mostrar seu talento, alguns inclusive com passagens pelo futebol profissional e também pela seleção brasileira. Tivemos o Zequinha, que foi jogador do Palmeiras, também jogou no Santa Cruz, aqui na capital, foi treinador do Comercial, em 1981, e outros jogadores que despontaram, mas enfim. A história narra a partir do futebol de várzea mesmo, né, literalmente, na chegada do futebol ao sertão. Um relato muito pouco conhecido, mas gradativamente o futebol ele vai se expandir, ele deixa de ser elitista para se tornar um agregador social, né? As camadas populares vão se integrando aos clubes e o comercial teve esse papel lá em Serra Talhada. Quando surgiu, já com as cores vermelho e branco, e aí a gente explica a origem, porque o fundador era torcedor do Náutico, ele resolveu fazer essa homenagem. Nos anos 60 o Náutico era o grande clube do Pernambuco, não é? E lá se expandiu essa trajetória toda. Nos anos 70 entra na fase pré-profissionalismo, que já tem jogadores contratados e havia um assédio da Federação Pernambucana de Futebol para que o clube começasse a disputar o Campeonato Pernambucano. Mas havia uma resistência dos mais tradicionalistas, torcedores do comercial, que resistiram o máximo. E então, só no final dos anos 70, 79, o time então começa a se profissionalizar e vem disputar o Campeonato Pernambucano, né? O primeiro campeonato ainda foi o torneio início, que era um campeonato disputado em um dia, só jogava-se 10 minutos, o empate decidia em pênalti, enfim. Então o primeiro torneio que o Comercial disputou, ele foi vice-campeão, foi para a final com o Santa Cruz na época. Mas há muita relatos importantes. Nós temos a passagem de Garrincha em Serra Talhada, né? Ele disputou o amistoso em 1973 e poucas pessoas sabem dessa passagem, inclusive o biógrafo dele, né, Rui Castro, jornalista e escritor carioca, não tem esse relato, e a gente conseguiu, através de fotografia, garantir a informação de que em 73 Garrincha disputou um amistoso lá em Serra Talhada
E o livro faz um relato, ele já não era mais jogador profissional, ele estava fazendo uma série de amistosos pelo interior do Nordeste e teve essa passagem em Serra Talhada. Fio Maravilha também teve uma passagem lá, um amistoso, né? Fio Maravilha, muito famoso pela música de Jorge Benjó, também teve uma passagem. Enfim, a gente foi gradativamente fazendo relato até chegar de fato ao clube profissional, com carteira de trabalho, contrato dos jogadores com a então CBD, né? A Confederação Brasileira de Desportos, depois passou a ser CBF, com todo esse material, carteira de trabalho, contrato, carteira profissional, de jogador profissional. E aí vem os desafios, né? O clube não tinha ônibus, viajava com um ônibus, um micro-ônibus da prefeitura da cidade, e tinha jogador que tinha que se deitar no corredor para poder viajar. Então não tinha concentração, já chegava na hora do jogo, já parava, já ia aquecer e já iam jogar, né? Também não existia a questão de acompanhamento de nutricionistas, fisiologistas. Então era uma coisa bastante limitada na época. Eu perguntei, inclusive está no livro Relato do preparador físico, ele dizia que eram poucas as atividades, era corridas de longa distância para ganhar resistência, alguns treinamentos nas arquibancadas, do próprio estádio, o estádio que é municipal, o estádio municipal Nildo Pereira de Menezes, o Pereirão, que chegou a ter em um jogo durante uma quarta-feira cerca de 10 mil pessoas, mais de 9 mil pagantes, né? Então mostra a paixão que o torcedor serra talhadense tinha por esse clube. O hino de Arnô Rodrigues, que ficou muito popular como humorista da Praça é Nossa, né? Do SBT. Coronel Totonho fez vários personagens, também na Globo ele fez algumas novelas e, enfim, trabalhou muito tempo com Chico Anísio, e ele foi o autor do hino, a letra de uma sofisticação muito poética, né? Um relato assim importante, interessante. Então Arnô Rodrigues confeccionou, aliás, fez o hino, ele era torcedor, o pai dele era torcedor, então assim, havia todo o envolvimento da cidade em torno do comercial. O comercial chegou ao fim em 1983, com débitos com a federação, mas ainda hoje se tem muitos torcedores. Esse cidadão aí do slide é filho de um torcedor ilustre, ele guarda essa bandeira com muito orgulho. Vários ex-jogadores, dirigentes que faleceram foram sepultados e colocado a bandeira do comercial em cima do caixão durante... Tem aí a passagem de Lia Lucas, que era uma torcedora de futebol, apaixonada, e ela era um dos primeiros casos que a gente tem assim de dirigente feminina, né? Ela era tesoureira do clube, era chefe de torcida organizada, ela fazia tudo num ambiente extremamente masculino, que é o ambiente do futebol, mais precisamente nos anos 70. Não era possível a mulher estar no meio futebolístico, e Lia Lucas, ela rompeu essas barreiras, e também fala-se um pouco dela, da vida dela, como uma torcedora pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Aí ela tem uns registros com Garrincha, Jairzinho, com Pelé, alguns dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Ela teve a oportunidade de conhecer. E aí a gente está aqui também, gente, com o nosso baú de livros, né? Os que foram produzidos ao longo desses últimos 4 anos. Alguns, lógico, relatando um pouco da vida, a história da minha cidade, a memória. Mas enfim, tem a banda de gritos, né, uma banda de rock, que tem uma história muito fascinante, porque eles lançaram 3 discos, todas com músicas autorais, e a banda infelizmente acabou com a morte do vocalista durante um show. Foi uma tragédia, por isso que o nome do livro é De Gritos, do sonho à tragédia. Mas é curioso como uma banda de rock no sertão nos anos 80 conseguiu fazer sucesso, pelo menos na região, com músicas autorais. Eles não fizeram nenhum cover, não gravaram música de ninguém, somente músicas deles, músicas
que questionava a sociedade dos anos 80, né? Fazia um debate político interessante pós-ditadura, e a música de maior sucesso chama-se Escravos de Ninguém. Porra, tem esse palavrão para dar um impacto mesmo na música, e eles fazem essa discussão sobre essa coisa de ser escravos de ninguém. Eles vinham a música é de 1985, aquele processo do rock brasileiro. Então, The Gritos é uma história bem marcante, foi meu primeiro livro. O outro é Histórias Perdidas de Serra Talhada, é uma viagem pelas lendas das cidades, locais históricos, pintura rupestre. Vamos também a um local onde há fósseis de uma preguiça gigante. Então a gente foi vendo várias coisas. Um banco na praça da cidade, a gente foi lá desvendar por que se chamava Banco da Diva. E aí a gente foi entrevistar as pessoas daquela geração para descobrir porque na cidade existia um banco no centro, que nos anos 70 foi apelidado de Banco da Diva. E aí a gente descobriu que chamava-se Departamento de Investigação da Vida Alheia. Então a diva eu sempre imaginei que fosse uma mulher, mas enfim, a gente foi desvendar, fomos visitar a Gruta Encantada que existe, a Pedra do Sino, que era um lugar onde se batia e durante muitos anos se emitia um sinal tão forte que lembrava o som de um sino, que chegava ao centro da cidade, mais 6 quilômetros de distância. E a gente foi resgatar cemitério que existia, que foi o processo de urbanização da cidade, foi gradativamente soterrando e as pessoas foram esquecendo, e a gente fez essa série de reportagens chamada Histórias Perdidas, que fala um pouco sobre a história de Serra Talhada. São quase 20 histórias, junto com um amigo meu, lamentavelmente faleceu, Alejandro Garcia, um argentino apaixonado pelo sertão, e a gente viajou aí mais de quase 2.000 quilômetros para contar essa história pela zona urbana, zona rural da cidade. Temos também um debate sobre juventude, que é os 10 assuntos que pais e adolescentes não conversam em casa. Esse livro ele aborda 10 temas que, como eu sou professor, a gente costuma ver em sala de aula esse debate, né, principalmente agora com as redes sociais, a falta de diálogo. Então o livro ele aborda desde a questão do consumo de drogas, do fumo, do alcoolismo, também faz uma abordagem sobre essa educação sexual que é um tabu na sociedade. Então é um reflexo, a gente pesquisou com alunos e também com pais e colocou. Aí, a princípio, o livro está lá, pais e filhos de lados opostos, mas a ideia é que no final, e a contracapa mostra isso, é que pais e filhos possam se abraçarem. E a gente, como educador, como profissional da educação, sente que há uma distância muito grande. Aí meus conterrâneos aqui também aí, estamos aí na luta, irmãos, aí, comigo. Então tem esse livro. E As Duas Pedras foi o último. É um livro que é contos e prosas. As Duas Pedras, na realidade, é uma grande metáfora. A gente tem aí duas pedras com um formato meio que em movimento, lembrando que as pedras em si a gente aparentemente vê como peças imóveis, frias, mas essas pedras elas são mais do que imóveis e frias, existem sentimentos. E aí tem a ideia da planta, de uma árvore entre as duas pedras. Então tem toda uma metáfora, é uma alusão muito forte ao livro Pequeno Príncipe, ao diálogo do príncipe com a raposa, né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Quando ele diz que quando os olhos ficam cegos, o que a gente consegue enxergar é com o coração. Então aí eu coloquei contos e prosas, né, que são poesias abertas, sem rimas. É uma viagem lúdica, poética. Então são um pouco dos meus livros, meu baú de livros que a gente está aqui invadindo a capital, trazendo do sertão a 422 quilômetros de Serra Talhada, colocando aqui na Bienal Internacional do Livro um pouquinho da nossa cultura, da nossa história, mas mostrando que a literatura é uma coisa universal
independente de onde você venha, acima de tudo, as obras elas passam a ter um papel fundamental quando elas chegam ao leitor. O leitor é quem define o significado do trabalho, o significado, os valores que estão ali. Então eu mesclei aí trabalhos que vão por ser professor de história, pesquisador, mestre em história, com um lado também do desafio de escrever. A gente sente uma dificuldade muito grande de chegar até os leitores um pouco mais críticos, enfim, chegar aos grandes centros. Então, na verdade, a Bienal se torna para a gente uma vitrine e um espaço onde a gente possa debater um pouco mais esse elemento importante da leitura, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: é raro você encontrar um livro jogado fora. A pessoa pode até não gostar do livro, mas ele sempre guarda, tá lá na estante de casa, tá lá na escrivaninha, tá lá no criado mudo, na cabeceira, aquela, né? Você sempre tem uma relação íntima com o livro. Tanto que o livro, em algum momento você se apega a um livro. O livro marca a sua vida. E você costuma reproduzir essa identidade sua com o livro para outras pessoas. E aqui a gente está mostrando um pouco, né, puxando através de um livro sobre o time de futebol, um pouco dos elementos de uma cidade, de uma região. E nós temos uma certa paixão por muito do que vem de fora. Não faço uma crítica, mas faço uma proposta de reflexão, né? As leituras americanas, os contos americanos, as ficções norte-americanas, e às vezes esquece um pouquinho do produto nosso, feito com muito suor, já que todos os livros aí foram partes bancadas pelo autor, outros com patrocínio de empresas da cidade, algumas entidades, mas nenhum com apoio 100% público. E aí a gente estamos aí nessa luta, tentando levar um pouco mais o nosso trabalho. E eu vou abrir aqui, assim, tem algumas pessoas, não sei se gostaram de fazer alguma pergunta, mas como está dentro do tempo, alguém queira conhecer um pouco mais do trabalho, volto a dizer, quem chegou agora, meu nome é Paulo César, sou professor de História da rede estadual, mestre em História, escritor há pouco mais de 5 anos, sou colunista de um site da cidade e estou aqui expondo meu trabalho, meu baú de leitura que a gente está arrastando do sertão até aqui, a capital.